Criou uma, tem quase 5 minutos de música. Caramba. Quase 5 minutos de música e vamos ouvir ela agora. 1, 2, 3, O ritmo pouco importa, porque a milenar música mexe com cada pessoa de uma maneira singular. Só que em 2026, ela passou a ser ouvida de uma maneira distinta. Interessa saber quem está por trás da criação, principalmente com a chegada de diversos assistentes de inteligências artificiais? Se um prompt e a estética visual aprovada por algoritmos, quando bem feitos, pode gerar até milhões, qual ser humano possui a real criatividade ao levar uma melodia aos nossos ouvidos? A indústria musical viverá numa nuvem daqui por diante? A volta a um passado não tão distante será o futuro? Cheiro forte de fumaça, virando um inferno a céu aberto. Olha, eu penso o seguinte, não é possível uma vida onde toda a sua vida esteja num aparelhinho como esse. Eu acho que a pessoa que se interessa por música, não necessariamente aprender a tocar um instrumento, mas só de ouvir mesmo. A pessoa que tem como prazer ouvir música é uma pessoa que carrega uma bagagem maior de conhecimento sobre várias coisas, né? Se você prestar atenção nas letras das músicas que você ouve, você aprende muita coisa. É o dilema imposto pelas grandes corporações tecnológicas, que acelerou processos cognitivos e trabalhistas, modificando a ética em uma das áreas mais desejadas, tanto por quem busca fazer arte, quanto se aproveitar do seu potencial valor monetário, o setor musical. A canção que você ouve, seja direta ou indiretamente, passa por tipos de processos até chegar à sua audição, à sua aprovação. Inclusive, tipos de processos para quem não toca guitarra, baixo ou outros instrumentos, mas apronta um som usando uma máquina generativa, talvez até deitado numa cama. Música é difícil porque não tem palavras, né, para descrever. Música é música. Eu acho que é uma frequência que alguns têm uma anteninha para captar, outros não, outros têm uma anteninha para captar outro estilo de música. Tem gente que tem essa anteninha durante uma fase da vida, depois perde, a anteninha cai. Tem gente que a anteninha só aumenta com o passar da vida, então é um mistério. Eu acho que é um portal, assim, você vê que tem música religiosa, música de guerra, música que leva as pessoas para a rua, música que você vê agitação num show de metal, por exemplo. Hold! Hold! Aquilo lá é a música que faz, né? Então, música é um mistério do qual eu sou apaixonado. O enigma aumenta com os avanços da tecnologia, abrindo fronteiras ora inimagináveis, ora incompreensíveis.
Mas, se música é arte, então a parte subjetiva é a mais importante. O gosto é meu e ninguém tem nada o que se meter. A fragmentação musical que o mundo acompanha reflete o desmembramento atual de um modelo social globalizado regado à fábula da união, apresentado principalmente após o término da Guerra Fria, na segunda metade do século XX. Cada tribo terá destaque daqui para frente, porém, provavelmente dentro de seu nicho. Ainda mais se determinada balada não está sob sua posse. O impasse provocado por plataformas musicais digitais transcende até o direito autoral de quem lançou determinada composição. Se uma música está no catálogo de uma difusora online, poderei ouvi-la quando e onde quiser, até minha morte? Se minha banda favorita não tiver mais contrato com nenhuma reprodutora em tempo real de sua obra, como poderei escutá-la se as mídias físicas voltam a ter força só agora? Ou o fluxo de dados travar ou não existir mais? Pensar assim que antigamente, lá no começo dos anos 2000, para você acessar a internet, você precisava ter um computador na sua casa, uma linha telefônica, discar lá para o servidor e você entrava na internet naquele computador só. Hoje, o celular tem Wi-Fi, a TV tem Wi-Fi, a geladeira tem Wi-Fi, o micro-ondas tem... Está tudo conectado. Tudo. E hoje que acho que as pessoas estão querendo ir atrás é exatamente ficar desconectado. É poder sentar em casa e ouvir uma música offline. Assistir um filme offline. Não quero ver no streaming, não quero ouvir no Spotify. Quero ouvir em casa. E eu acho que isso está se mostrando uma coisa que está voltando porque as mídias físicas estão voltando. Plim Plim coloriu 89, editou pra não ver Lula lá. Olimpíada não se promove, é bueno a boca cala. Olha, a história da mídia física, vamos chamar assim, é como a gente chama hoje, né? Ela é fascinante. Né? No dia da invenção do fonógrafo lá, os cientistas mais pica da época falaram, um ventríloco. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Né, que tem aí, então já começa uma coisa assim diferente, e dali vem a evolução, né? Até onde eu li, sei o que se impregnou em mim assim, é primeiro um disquinho, depois inventaram de colocar uma música de cada lado, o disquinho virou 2 músicas, depois 2 músicas de cada lado, aqui no Brasil a gente chamava de compacto duplo, depois o álbum, depois o disco conceitual, Sgt. Pepper's, Beatles, tal, uma música tinha que estar ali, a terceira era a terceira, tal, tinha uma história dentro dele, que depois veio ópera rock, etc.
Os discos do Pink Floyd, por exemplo, você não pode alterar as músicas lá porque elas foram compostas para estarem ali, né? E depois o disco duplo, o grande Frank Zappa, por que não, né? Tem um aqui, por que não 2 aqui? Todo mundo, que nem lá do fonógrafo, mas hoje tem box, etc. Então o formato da mídia física, ele vem, o grande estouro mesmo é quando vem o CD. Porque o CD, ele pega, a evolução já tinha lá daqueles 45 RPM que quebrava, depois ficou aquele flexidisc, 33 1/3 lá, que são praticamente inquebráveis, né, mas ainda tem os pipocos e tal, ainda tem que ter aquele cuidado, porque é a agulha no disco mesmo, né, contato ali. E o CD muda tudo. Então o CD, ele é tudo, você não precisa mais virar o disco, você já pode ter uma música do tamanho que era o lado A e o lado B juntos, sem interrupção. Ele muda o conceito, muda a forma e muda a qualidade. Vai se fuder no inferno! Não à toa, artistas, principalmente estrangeiros, lançam ou relançam seus repertórios num formato digitalizado, mas também físico. Discos compactados estão, até segunda ordem, na moda outra vez. O problema então é geracional, e o empecilho contrastante entre as empresas de transmissão contínua com as indústrias que constroem a mídia palpável passa a ser um dos principais debates em torno da perpetuação de uma música. Aí chega no CD. Então o CD é o auge lá. Eu monto a loja com o meu sócio, o irmão André Luiz, a gente se dá bem na loja, vende pra caramba, faz o nome, pelo atendimento e tal, não vender porcaria. Aí de repente começa a aparecer um pessoal perguntando se a gente não tinha MP3 player. MP3 player, eu falei, MP3 player, do que será? Aí vai aparecer um aparelhinho, olha, todas as músicas estão aqui. $50 milhões de pessoas em 160 países estão se comunicando através de uma super rede de informação, a internet. Mas você sabe o que é preciso para participar da internet? Geracional, porque a chegada da internet vem embalada a discursos que se mostraram esvaziados ou sucateados, tais como: é necessário diminuir custos e otimizar espaços, ou precisamos preservar o meio ambiente, e até mesmo: quem escuta a rádio hoje em dia? A gente se estabelece na loja, eu e o André Luiz, meu sócio, e aí começa a aparecer a galera perguntando se tinha MP3 player para vender. Depois que eu descobri que MP3 player na verdade era um aparelhinho, aqui não é uma loja de aparelho, que tinha a ver a música, mas eu fui atrás de saber o que era isso, porque eu não sou, até hoje eu não sou a pessoa mais conectada. Então eu fui atrás e eu comecei a ver o que era música digital. Então aí tem a pirataria, tem a questão de toda a discografia da banda, numa pastinha ali, no diretório do computador. Aquilo sempre me soou muito estranho. Hoje, para mim, décadas depois, ainda é estranho, é uma coisa muito estranha, porque a gente entra naquela discussão da posse e do acesso. 1, 2, 1, 2. Antes de te alcançar, uma música passou por etapas criativas e burocráticas. A discussão sobre posse e acesso ao público é, na verdade, a segunda parte do processo. Primeiro, é preciso entender sobre a invenção de tal composição. A evolução musical fascina,
porque o embate sobre sua engenhosidade não nasceu com a entrada das IAs. Nos anos 1970, chegavam ao planeta canções geradas por sintetizadores. A eletrônica usada para reproduzir sons de instrumentos, como uma bateria, é talvez a porta de entrada para o atual acesso a quem busca lançar uma cantiga sem passar pela burocracia empresarial ou social. Tem os programas de edição de áudio para computador, né? E tem programas que têm vários samplers de vários instrumentos que você pode usar para fazer a criação digital de música. Ainda assim, desse jeito, tem uma parte criativa da pessoa, mas não tem a parte da execução, né? Você não vai no estúdio sentar com a guitarra, tocar, sentar com o baixo, tocar, sentar com a bateria, tocar. No computador você põe lá bateria, guitarra, baixo, tudo que você quiser, e você vai construindo isso no computador, que ainda tem ainda é preciso ter o ser humano ali para mexer nessas coisas. How many people born in this century have even heard of Mozart? I like Mozart. Oh? That said, if I'm being honest, I prefer Depeche Mode. Really? Why is that? I know one is considered the greatest composer in the history of Western civilization. The other a synth pop band from the 80s. But I find their balance of technological exploration and pop hooks combined with What's wrong? I can't put my love of Depeche Mode into words. It's just What? a feeling. Toco hoje, né, de uns 20, 30 anos para cá, eu toco cavaquinho. Meu instrumento primeiro foi guitarra elétrica, e aí gradativamente eu passei, quando eu entrei na faculdade lá atrás, me interessar por choro e comecei a aprender cavaquinho. Depois, no comecinho dos anos 2000, no ano 2000 mesmo, comecei a me interessar pelo violão tenor. Então hoje meus principais instrumentos são o cavaquinho e o violão tenor. A trajetória artística de Pedro Ramos começou nos anos 1990, quando tocava em eventos e, à noite, em bares. Diferente de outras pessoas musicistas à época, optou também, paralelamente, a carreira acadêmica, estudando em conceituadas instituições estadunidenses. Éramos em 5, né, um quinteto, cuja clarinetista era a Nat Cohen, que hoje é uma das grandes, maiores clarinetistas do mundo, e eu que insisti para ela tocar clarinete, que ela era saxofonista, ela é saxofonista, né? E aí, com a Nath, a gente teve esse grupo durante 7 anos, eram mais 3 cariocas, o Zé Maurício, que hoje mora em Turim, na Itália, o Gustavo Dantas, que era violão de 6, voltou para o Rio também, depois de quase 20 anos lá, e o Carlos Almeida, violonista de 7 cordas, que tocou com Beth Carvalho e tal, mas mora nos Estados Unidos já há quase 30 anos. Então, eram esses 3 cariocas, eu e a Nath, né? O pessoal falava que eu era o gringo. Chorinho bem nova-iorquino, esse quinteto aqui não podia ser 100% brasileiro. E a pitada internacional fica por conta da Anat, que é israelense. Onde foi que você descobriu o chorinho? Descobri aqui em Nova York mesmo, com o Pedro, mas depois viajei para o Brasil, conheci mais, adorei, apaixonei. Esse português, onde é que você aprendeu? Aprendi aqui mesmo, trabalhando com brasileiros, tocando com brasileiros. O grupo é um projeto do paulista Pedro Ramos, há 5 anos em Nova York.
vim pra cá com essa intenção de fazer um grupo de choro aqui e divulgar essa música maravilhosa nossa. O grupo tocou em locais como Carnegie Hall, além de festivais como JVC Jazz Festival, Lincoln Center, Big Band, Wynton Marsalis, entre outras cenas de Nova York. Pedro deixou 2 CDs lançados durante seu período de estadia e estudos nos Estados Unidos. Voltou para ser professor, mantendo o espírito compositor, em um dos principais centros formadores de pessoas executantes. Tenho lá nos Estados Unidos 2 CDs lançados, retornei ao Brasil, comecei a trabalhar no Souza Lima em janeiro de 2009, estou lá até hoje, e nesse meio tempo eu gravei aí alguns CDs, alguns trabalhos, também escrevi um livro sobre choro, sobre improvisação no choro, lançado pela editora da Souza Lima e pela Advance Music, lançado no Japão, Estados Unidos, Europa. Uma carreira de respeito, feita exclusivamente pelo talento e capacidade humana. E aí sigo com a performance, sigo dando aulas e sigo também trabalhando com inteligência artificial. As 3 frentes citadas são a tendência nos próximos anos para quem busca pagar as contas trabalhando com música. Só que números monetários, bem, podem beirar a injustiça. E não fica restrito à composição própria ou a prompt bem executado. Quando se fala em dinheiro para a autoria de tal música, e por mais que leis brasileiras protejam uma propriedade intelectual, os chamados royalties soam como uma piada de mau gosto há muito tempo. Não se acanhem, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Não fiquem longe, fiquem próximos, viu? Vamos lá, bora. Quem produz uma canção quer reconhecimento, que passa desde fama até enriquecimento. Dificultou para quem estuda música a chegada de interfaces que fazem uma melodia em poucos minutos. A concorrência aumentou em larga escala. Qualidade? Talvez seja bem-vinda, mas quem sabe não se faça necessária quando uma máquina faz tudo sozinha, e que sempre terá alguém para ouvir sua execução. Quando o assunto é o embate sobre digital e físico, junta-se então ao bonde do regresso ao passado, o Quem Sabe Faz ao Vivo. A Virada Cultural de São Paulo, edição de 2026, por exemplo, mostrou o quanto uma pessoa é capaz de movimentar e encantar um grupo de ouvintes, independente se ela for famosa e receber os maiores valores de cachês, movimentando uma multidão, ou se ela for menos conhecida ou estar no lugar errado, mas na hora certa. Com 10 anos de idade, eu pedi para meus pais, falei para meus pais que eu queria aprender a tocar guitarra.
E aí tem para mim, né, tem mais uma coisa a mais para mim, que é que eu sou canhoto, né? E quando eu quis aprender a guitarra, a gente foi até o Souza Lima, conversamos com o professor e perguntamos para o professor se eu deveria aprender como destro ou como canhoto. E o professor, na época, falou, não, aprende como canhoto. É a mão principal dele, vai aprender como canhoto. E desde lá eu toco como canhoto. Da mesma forma que eu não concebo essa questão de substituir uma plataforma por uma mídia física, eu também não concebo robô fazendo música ou fazendo arte de qualquer forma. Pode dar um resultado diferente do que já existe, mas criar alguma coisa, definitivamente eu não acredito nisso. A reação humana contra a criação na música feita por inteligência artificial está partindo não apenas de artistas buscando seu valor. Quem tem experiência e lastro repertório lidera um movimento que se mostra contra a maré. A parte da performance é isso, é tocar. Né, eu não toco, não utilizo IA. O máximo que eu posso utilizar alguma hora é um playback de um pandeiro para me acompanhar. Mas em termos de tecnologia, sim, eu acho que o que eu presenciei, né, foi a questão da gravação, das gravações. Então eu passei desde a gravação de rolo, até pelas gravações de ADAT, aqueles gravadores com fita VHS, né, até a gente chegar nessa coisa maravilhosa que é o Pro Tools, né, os softwares de gravação. Mas mesmo assim, né, dentro toda essa revolução da gravação em si, que foi revolucionário, qualquer um hoje tem um estúdio caseiro em casa, e os estúdios acabaram. Antigamente era justamente essa só quem tinha $1 milhão para investir no estúdio é que podia gravar, né? Hoje em dia acabou isso, acabou as gravadoras, acabou um monte de coisa, um monte de paradigmas que a gente está ainda vivendo isso e não sabe o que vai acontecer. Mas o que eu sei é que um bom microfone feito em 1950 continua sendo um bom microfone. É em 2026 que acontece o maior embate ético sobre a criação musical durante toda a nossa existência na Terra. Enquanto grandes corporações lançam cada vez mais programas digitais avançados para a materialização de uma canção, às custas de nós mesmos, uma das bandas de maior longevidade lançou seu 28º disco de estúdio. No processo criativo, se foi usada ou não inteligência artificial, provavelmente nunca ficará esclarecido. Mas a realidade é que, 62 anos depois do primeiro álbum, os Rolling Stones estão na atividade. Tanto quanto Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden. É também durante o debate sobre a entrada da inteligência artificial na música que esses experientes lançaram seus novos álbuns de inéditas, com discursos anti-IA. A porta aberta por esses astros do rock and roll inspira as pessoas a produzirem música na raça. Nesse momento,
o caminho entre o estudo e a suposta facilidade em colocar um som novo no radar de determinado nicho é o que diferencia quem fará sucesso a longo prazo. Então hoje meu trabalho se divide, né, entre a música e a tecnologia. Então, na parte didática, não há mais como você pedir trabalhos escritos, porque tudo pelo chat GPT, não tem como. Então, agora mudou. Você precisa pedir, eu peço tudo em classe, né, eu dou aula, por exemplo, como História da Música Popular Brasileira, são as provas todas em classe, discussões em classe, lições, trabalhos para fazer em classe. Não dá mais uma matéria dessa você pedir um trabalho escrito, porque eles não vão fazer, eles vão pegar, jogar no chat, acabou, já foi. E aí ninguém aprende. Soma-se ao poder das mídias digitais quem busca enriquecer em cima do sonho de uma pessoa. Se ela tem o dom para a música, pode não ser importante. A internet potencializa canções de qualquer tipo. O gosto é de cada pessoa. Oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Desde 2020, 3 milhões de contas visualizam no YouTube a canção a capela Caneta Azul, inclusive lançando Manuel Gomes, o autor, às eleições de 2026. Talvez o enriquecimento que a maioria das pessoas sonham, sendo a qualidade secundária. É importante pontuar que a chance de uma banda, ou cantor ou cantora, estourar nas paradas de sucesso com apenas um hit não é prerrogativa apenas em épocas de algoritmos e inteligências artificiais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Foram diversas as músicas que estouraram em ouvidos, precisando de uma melodia reconfortante. Através de rádios, fitas cassete, cinemas, entre outros canhões comunicativos. Mas quem as produziu não deu continuidade às ondas surgidas em cada época. Não importa os motivos. Existem também fatos como o do Milli Vanilli, criado em 1988 por Frank Farian, produtor alemão e radicado nos Estados Unidos. Ele contratou Fab Morvan e Rob Pilatus para performarem na frente do público. A dupla chegou a faturar o prêmio Grammy Award de revelação musical mundial 2 anos depois. Nos meses seguintes, contudo, ficou provado que os cantores eram outros e que, usados pelo empresariado duvidoso, Morvan e Pilatus atuavam com playbacks. O prêmio acabou revogado e as vidas de quem atuava devastadas. Um caso de criação humana sendo explorada e usurpada por outros humanos, usando tecnologias da época, semelhante ao que acontece nos dias atuais. A Gaja Almasi Produz não pretende ganhar reconhecimento com uma única canção. Porém, para esse documentário, será importante colocarmos a mão na massa, seguindo as recomendações dadas ou por influencers, chatbots e algumas vezes até por coaches. Produzir uma música usando exclusivamente a IA. Testamos para saber se é realmente
tudo isso que o povo fala. Liguei a máquina no meio da madrugada, tela brilhando, mente acelerada. Digitei palavras sem direção e uma canção nasceu da escuridão. Zeros e uns dançando pelo ar, transformando ideias em algo pra cantar. Uma voz sem rosto, sem coração, mas criando sonhos em cada refrão. Quem escreveu? Quem vai dizer onde termina você e começa o saber? Se a ferramenta aprende a criar o que ainda resta pra imaginar. É a IA fazendo música com IA, o espelho dentro de outro sem parar. Algoritmos compondo algoritmos no ar. Quem é o artista? Difícil explicar. É a IA fazendo música com IA, construindo mundo sem precisar sonhar. Se a máquina canta para outra escutar, talvez o futuro já tenha chegado ao lugar. Uma rede neural pede inspiração para outra rede escrever a canção. Uma cria a letra, outra faz o som, outra mistura tudo e diz que ficou bom. Servidores queimando eletricidade, transformando dados em criatividade, enquanto humanos tentam entender o que significa realmente compor e viver. Quem programou essa evolução? Quem acendeu essa reação? Se toda resposta gera outra questão, talvez a arte seja a própria confusão. É a IA fazendo música com IA, o espelho dentro de outro sem parar. Algoritmos compondo algoritmos no ar. Quem é o artista? Difícil explicar. Fazendo música com IA, construindo mundo sem precisar sonhar. Se a máquina canta para outra escutar, talvez o futuro já tenha chegado ao lugar. E quando ninguém mais souber se foi humano, máquina ou qualquer mistura estranha de criação, seremos todos parte da canção. De composição, é a IA fazendo música com IA, e nós assistimos a transformação do primeiro prompt ao último acorde, escrevendo o próximo capítulo da invenção. Reforçando que a intenção da Gaja Almasi Produz era apenas mostrar que, sim, com um programa simples, é possível gerar uma canção que se ouviria em qualquer rádio do país por sua melodia tediosa e irritantemente grudenta. Mas não é criação nossa, temos consciência. E para ganhar dinheiro, somente se fosse algo que realmente caísse no gosto popular, o que claramente não deve ser o caso. Mas, só por garantia, registramos a letra e composição, já que a ocasião... Outro detalhe é que, com o avanço das inteligências generativas, o poder econômico entra em jogo. É possível usar um programa gratuito, mas ele será limitado. Se precisar de mais,
terá de pagar para ter exclusividades. A democratização sempre terá seus preços. Olha, eu não aceito inteligência artificial na arte em geral, porque eu penso o seguinte, o que ela está fazendo, como eu entendo isso? Ela está mexendo os mesmos elementos e produzindo coisas a partir daquilo que ela tem. Então, ela não vai criar uma coisa, ela vai sugerir novos resultados daquele elemento que ela tem. O ser humano não. Hoje, eu não sou o mesmo de ontem. Mesmo que ontem eu estava com dor de cabeça, hoje eu não estou, eu sou outra pessoa. Ontem eu tinha um pensamento sobre uma coisa, hoje eu tenho outro. Porque eu estou me alimentando, eu percebo o meu mundo a todo instante. Na questão de performance, a IA não vai substituir, né? Agora, quando você tem lá, na China, o maior artista da China é um avatar de IA. Beleza, cara, é um avatar de IA e deixa o avatar lá e as pessoas curtindo isso. Até quando vai durar? Sei lá. Um saco. A música, para mim, eu gosto de compor, eu gosto de sentar, eu gosto de estudar, eu gosto de tocar, fazer prompt, eu faço prompt para tecnologia, não para música. Então, mas é um caminho, acho que sem volta, né? A gente é o paradigma, nós estamos vendo um paradigma, ninguém mais quer fazer faculdade de música, ninguém mais quer pagar um professor de música, você consegue tudo isso no YouTube de graça e a gente está nesse paradigma e com a música, a gente não sabe, a música está sendo muito afetada, né? A busca pelo like perfeito faz pessoas sonharem com o valor monetário que gira em seu entorno. Muitas das pessoas musicistas, principalmente por conta da pandemia de 2020, acabaram se reinventando. Shows nas janelas de casa e na internet. Em tempos de quarentena, músicos criam alternativas para levar a arte até o público confinado dentro de casa. Da janela de casa em Águas Claras, Bernardo Rosa canta para os vizinhos. O show também é transmitido ao vivo pelas redes sociais. Em quarentena, por causa do coronavírus, o cantor criou essa rotina de shows desde o começo da pandemia. De quinta a sábado, o meu projeto na varanda ao vivo, diretamente aqui da quadra 101 de Águas Claras. Vamos lá? E encontraram novos caminhos para produzir música utilizando exclusivamente IA. Didn't need a hero, didn't need gifts, didn't need saving. E artistas consagrados, vivos ou mortos, não ficaram para trás. A corrida pelo domínio dessa nova potência não se restringe ao campo político ou científico. Alcança a fé e a espiritualidade. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma... Em 2023, uma famosa montadora de carros testou o conservadorismo brasileiro ao lançar um comercial unindo as cantoras Maria Rita e sua mãe Elis Regina, que faleceu em 1982. É também em 2023 que o Rei do Baião renasceu nos palcos para fazer parte do show do atual fenômeno do forró, João Gomes. Era a imagem e a inconfundível voz de Luiz Gonzaga de volta, geradas por inteligência artificial 34 anos após sua morte. Tive a curiosidade de ir no show de Luiz Gonzaga. Eu pedi para o iFood fazer esse momento acontecer pela inteligência artificial. Já tá pronto em cima da cena. Eu só tenho que agradecer a galera do iFood por esse momento. É irrelevante se foram negativos ou positivos os impactos. A união entre o material e o espiritual estava consolidada em rede nacional e será uma estrada sem retorno.
né? Sem contar os erros primários. Lá no começo do YouTube você ia lá, Metallica com Jim Morrison, eles nem são contemporâneos, né? Então, e eu vi aqueles absurdos ali e eu sabia que aquilo não era possível, mas e as pessoas que não sabem? Então começou também a desinformação também no campo musical. Aí você ouve uma música do The Who, por exemplo, cara, é muito triste você não saber em que época aquela música foi feita, em que contexto ela existe, qual a gravadora, então, que os caras estavam, o que eles estavam falando, o que eles estavam ouvindo. Eles são artistas, você precisa da biografia dos músicos, dos artistas, para você contextualizar a obra. Qualquer obra é assim. Não apenas na recriação do mito em vídeo ou voz, ou na união de pessoas de épocas diferentes e com contextos social distintos que as IAs atuam. Bandas lendárias como Kiss venderam a própria obra para corporações que irão explorar a marca nos próximos anos, os chamados ativos. Um modelo comercial adotado desde 1997, quando o cantor britânico David Bowie negociou por $30 milhões seu catálogo à EMI. Nos 15 anos seguintes, a gravadora foi a dona de tudo o que Bowie produzira até então. Empreendedor, o artista já tinha sido pioneiro pouco antes com o Bowie Bound, uma trama financeira que se mostrou interessante. O lançamento de $55 milhões em papéis de mercado, com rendimento atrelado aos royalties recebido por ele. Foram jogadas financeiras simples e objetivas, e equivocadamente subestimadas. A empresa passou a explorar comercialmente toda a obra de um dos gênios da música mundial, algo que Bowie não teria expertise para conversão monetária. E o astro do rock, que não conseguiria juntar o montante somente com royalties, passou a ter uma vida confortável. Vários milhões de dólares limpos nas mãos do eterno Ziggy Stardust. Afinal, ídolos envelhecem. Se existem shows com hologramas de artistas que já faleceram, casos de Cazuza e Renato Russo, recriados em 2013, ou mesmo de quem está vivo, como o próprio Kiss e bandas K-Pops e J-Pops, não deve demorar para avatares com peles sintéticas atuarem como se fossem os próprios humanos. Você já está imaginando uma versão de Gene Simmons ou de sua estrela favorita como robôs humanoides tocando no ano de 2060? Se sua banda predileta ou musicista individual não produzisse mais suas próprias canções e optasse por uma inteligência artificial para manter a ligação entre artista e fã, você consumiria a nova obra? Roberto, sabe que eu, você e a cibernética podemos ser muito felizes? Mas com esse negócio de robô, cérebro eletrônico, computador, eu acho meio difícil, hein? A diferença é que dentro de pouco tempo eles vão governar o mundo. Atualmente, eles já controlam quase tudo. Astronomia, orçamentos, astronáutica, os talões de cheques e as guerras.
Este, em poucos minutos, é capaz de fazer cálculos que o Maracanã, cheio de cientistas, não faria em 50 anos. E é capaz também de fazer música. Eu te darei o céu, primeira vez. Mandei roubar todas as gravações que você fez até hoje. Esse computador sabe muito da sua vida, Roberto. Nosso computador sabe até que uma das coisas de que você mais gosta é pescar lambaris. Mas tudo o que ele sabe ainda não é suficiente. E pra que saber mais? Com a sua ajuda, ele será capaz de captar tudo o que você sabe, tudo o que você é. Vamos ganhar rios de dinheiro, produzir suas músicas aos milhares, em todas as línguas. Sucesso internacional garantido pela matemática. Roberto! Roberto, nós precisamos executar esse plano. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Ele vai fazer suas músicas melhor do que você. É um potente cérebro eletrônico trabalhando para você. Já pensou, Roberto? Vamos ganhar milhões de dólares. Essa máquina esqueceu de te dizer uma coisa. Que eu gosto de fazer música. Bom, chamei você por bem. Não quero vai ficar por mal. Se artistas falecidos como Prince, Frank Zappa, Notorious B.I.G., entre outros, lançam singles ou até mesmo obras póstumas inéditas até hoje, qual o limite quando uma inteligência artificial mantém o legado usando a criatividade da pessoa artista morta? Bach, né, Mozart, as grandes coisas, né, que vieram e são cultuadas são atemporais, né? Os Beatles caem nessa categoria, né, de um Schubert, um Schumann, né, caras que faziam canções populares com maestria. Então, talvez esse culto dos Beatles, você citou Beatles, né, talvez com a ajuda da IA, eles até fizeram, né, com a ajuda de inteligência artificial tradicional, a gravação com o John do Free as a Bird, né, que foi uma gravação póstuma, com a ajuda ali de filtros e e modelos de IA, eles conseguiram pegar só a voz do John e gravar junto. Então, eu acho que sim, eu acho que a tendência é esse tipo de coisa continuar acontecendo, ou seja, esse resgate de coisas geniais e boas continuarem acontecendo para vender, no fim das contas, todo mundo quer vender, ganhar dinheiro com isso. E por quê? Porque são coisas geniais, são coisas boas que foram feitas, né? E a questão é, a partir de agora, vão continuar existindo compositores desse calibre, né? Sendo que tudo feito por prompt. E cadê os caras? Por exemplo, você falou do Leme. Não é a música do Leme. Do Elvis. Não é a música do Elvis. Nunca mais vai ser, porque eles já se foram. Né? O que eles fizeram está ali, o que Beethoven fez, o que eu percebo o mundo à minha volta de uma forma que eu duvido que algum dia haverá. Olha o que eu estou falando aí, nunca diga nunca. Porque como eu já disse, sou espiritualista, eu acredito num ser, eu sou um ser milenar. Eu desenvolvi lá, como diz a Rita Lee, eu já fui pedra, já fui planta, até chegar aqui. Quer dizer, o que é a inteligência artificial? Ela é algo criado por um ser humano. Nós somos os deuses da inteligência artificial. O maior assalto em toda a história, ocorrido no começo deste século, cobra seu preço. A propriedade intelectual de cada indivíduo, expondo a própria vida em plataformas discutíveis, roubada por grandes corporações digitais estrangeiras e até nacionais.
meu medo com isso é exatamente começar a ter artistas de IA, que acho que é uma coisa que não existe, que vão começar a fazer música desse jeito e vão querer ter os direitos autorais para eles vão querer ganhar dinheiro em cima disso. Né? Então, são essas questões que a gente não sabe aonde vai dar, o que vai acontecer, né? O que as LLMs fizeram foi varrer, sugar todo o conteúdo da internet, mas tem muita coisa ainda a ser aprendida que não está na internet. Está em livro. Está em CD que não foi gravado, que não foi digitalizado nos streamings. Eu tenho mesmo uma coleção aqui de uns mais de 100 CDs que você não tem em streaming. E com música vai acontecer a mesma coisa. O problema é exatamente esse, a gente não saber que é IA. Se não tiver uma regulamentação sobre isso, a coisa vai ficar meio embaçada. Foi o teste que eu fiz a música e toquei para algumas pessoas. Falei, ouve essa música aqui e me diz o que você acha. Todo mundo que ouviu falou, legal, o que é isso? Aí eu falei, isso é um prompt.